Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Este é o tópico 1, Programação Orientada a Objetos. Estamos agora nesse terceiro vídeo da nossa aula, em que eu vou apresentar para vocês o exemplo do código retângulo.cpp, do arquivo fonte retângulo.cpp, que está disponível para vocês aí na página do curso, na plataforma Aprender. Muito bem, reparem que agora eu estou trabalhando em cima da máquina virtual aqui do sistema operacional Linux, do Ubuntu, que está instalado na máquina virtual no software VirtualBox, que vocês podem justamente baixar também no computador de vocês e importar essa imagem do Ubuntu que eu deixei disponibilizado, está disponível para vocês também na página do curso na plataforma Aprender. Dessa maneira a gente consegue trabalhar aí em cima de um ambiente de desenvolvimento em comum aí para todos. Bem, vamos lá, vamos falar especificamente desse exemplo. Então, reparem aqui que eu estou com o código aberto no editor de texto, que é o Atom. Ele também já vem pré-instalado nessa imagem do Ubuntu, que está disponível para vocês. E agora aqui eu vou tentar repassar um pouquinho as declarações, as instruções que estão aqui dispostas nesse código-fonte e que são para a gente entender um pouco mais os conceitos de atributos e métodos que a gente acabou de ver no vídeo anterior. Muito bem, então começamos aqui com a declaração da classe, que é a classe retângulo. Eu tenho primeiro aqui, a primeira linha após a abertura da declaração da classe é referente a duas variáveis de instância. Reparem que eu posso também fazer declaração se eu tenho variáveis de instância que são do mesmo tipo primitivo, aqui no caso, ou do mesmo, seja outra classe, eu posso declará-las em uma linha só, separando por vírgula. Uma coisa muito parecida também com declaração de variáveis convencionais aí na programação procedural, né? E depois agora entra a parte pública do meu código, com modificador de acesso público. Não se preocupe ainda com essa questão de modificadores de acesso, os tipos de modificadores de acesso, a gente vai falar disso um pouco mais adiante, ainda dentro desse tópico. O que é importante entender agora é que se eu não ponho nenhuma declaração, se eu não declaro nenhum modificador de acesso antes aqui dessas primeiras variáveis de instância que eu estou colocando, isso significa que por padrão elas vão ser privadas. E o que significa um membro de uma classe ser privado? Significa que eu não tenho acesso a esses membros, com exceção da própria classe. Então, só aqui dentro da classe retângulo é que eu consigo acessar esses atributos aqui, largura e altura, né, em inglês. Muito bem. Nos membros públicos aqui, declarados após a palavrinha chave public, eu tenho um método chamado setValues, que, reparem, não retorna nada, ele é do tipo void, de retorno, e ele tem como lista de parâmetros dois inteiros, x e y. E aí eu simplesmente faço uma cópia de valores de x e de y para os meus atributos largura e altura. Depois eu tenho um segundo método, este por sua vez tem um retorno, que é um inteiro, e que vai fazer o quê? Simplesmente uma operação de multiplicação aqui, ele vai fazer o produto da largura e da altura do meu retângulo e retornar esse resultado, né, para o ponto do código que fez a chamada dessa função membro. Muito bem, aqui eu encerro a declaração da minha classe com a chave e ponto e vírgula, e para testar e brincar um pouco com esse código, com essa classe em especial, a gente tem aqui uma função main escrita, né, para explorar um pouco a declaração de alguns objetos dessa classe. Então vejam só, eu estou aqui, reparem que
a gente ainda não falou, né, não explicou a ideia de construtores, então eu também não estou declarando construtores aqui. Eu vou fazer a instanciação dos meus objetos, então, daquela forma muito parecida com a declaração de variáveis convencionais, entre aspas. Então eu estou declarando dois objetos rect e rectB aqui, que são da classe retângulo, e vou invocar os métodos associados a esses objetos. Então reparem que aqui eu estou primeiro invocando o método setValues, passando como parâmetros os valores 3 e 4, e depois eu estou invocando, reparem, o mesmo método, só que para um objeto diferente. E passando, inclusive, argumentos diferentes para esse método. O que na prática está fazendo aqui, né? O que isso significa em termos práticos? É que eu criei dois objetos em memória, que cada um desses objetos representa uma forma geométrica equivalente a um retângulo, e o primeiro objeto criado representa um retângulo de largura 3, altura 4, enquanto que o outro objeto representa um segundo retângulo de largura 5 e altura 6. Estão lá os dois objetos armazenados em memória e com suas dimensões definidas após a invocação desses dois métodos. Feito isso, eu vou para as próximas duas linhas do meu código de exemplo aqui, em que eu vou invocar agora o método área, também para esses dois objetos. O que vai acontecer aqui na prática? Eu vou, ao invocar o método área associado ao objeto rect, como ele tem os valores definidos para altura e largura 3 e 4, ele vai fazer a execução do produto de 3 por 4, o resultado é 12. Este valor de retorno está sendo retornado aqui dentro dessa expressão de impressão na saída padrão. Então, esse valor 12 vai ser concatenado junto com a string aqui rect área, e eu vou ter o resultado 12 saindo na minha, sendo exibido na minha saída padrão. Por outro lado, ao invocar o método área, só que agora associado ao objeto rectB, eu vou fazer esse mesmo produto, só que para os valores de atributos referentes ao objeto rectB, no caso 5 e 6. Então, 5 vezes 6, resultado é 30, isso é concatenado junto com a string aqui, e a saída vai me mostrar o resultado 30, no caso, para esse segundo comando de impressão. Muito bem, vamos ver se de fato essa análise se confirma. Então eu vou aqui em Sistema, vou abrir o terminal do meu Linux. Vou entrar aqui na minha pasta em que está localizado o código. É uma pasta bem longuinha, bem comprida. O caminho, né? O caminho é bem comprido. Opa, estou esquecendo aqui. Pronto. Agora eu vou invocar. Antes vou verificar aqui só se eu estou na pasta correta. Então vejam aqui, está aqui o meu retângulo aqui, né? Retângulo.cpp. Então vamos fazer a compilação. G++, menos wall, o padrão C++11, retângulo.cpp, vou gerar meu executável como retângulo.
Agora vamos lá, executá-lo. Então reparem, como havia previsto, a gente criou dois objetos representantes de um retângulo, um deles com área total 12, outro deles com área total 30. Agora eu vou convidar vocês a fazer o seguinte exercício. Imaginem que, sem querer, eu apague essas duas linhas de código aqui. Eu vou aqui recortar as linhas para não perdê-las. Então eu estou diante dessa seguinte situação agora. Eu tenho a mesma declaração de classe. Eu instanciei dois objetos dessa classe. E aí eu invoco o método área para cada um desses dois objetos. O que será que vai acontecer? Vamos testar? Já salvei aqui. Vou voltar aqui para o terminal. Repito a compilação. Olhem só que coisa curiosa. Primeiro objeto deu área 0 e o segundo objeto deu um valor bem grande, aí, um valor negativo bem grande. O que aconteceu aqui? Bem, reparem que, como eu falei já anteriormente, no vídeo anterior, ao fazer a instanciação de um objeto de uma determinada classe, é nesse momento que a alocação em memória de espaço em memória, justamente para você armazenar valores referentes aos atributos que são declarados daquela classe, do objeto para aquela classe. Então, quando eu venho aqui e declaro rectb, assim que é executado essa linha de comando, há alocação em memória para isso. Além da alocação em memória, o que vai acontecer? Seria necessário alguma inicialização de valores, ou, no caso, a memória, ela não é um espaço que está, a princípio, vazio, ela sempre está com algum determinado estado de bits registrado nos seus distintos endereços. Então, quando você escolhe o sistema, na verdade, o sistema operacional reserva um espaço em memória para o seu programa, esse espaço em memória vai conter um determinado estado de valores ali. O seu código, ele pode justamente inicializar esses valores para justamente ter resultados pertinentes, coerentes aí com a sua aplicação. Nesse caso aqui, da forma como a gente está fazendo, o que vai acontecer? O comando vai executar e vai inicializar os dois atributos num espaço em memória com valores lixo, simplesmente lá. Não há nenhum comando aqui explicitamente escrito, que a gente possa entender assim, que está pegando e já setando algum valor para a largura e outro valor para a altura aqui do meu retângulo. Então, o compilador, isso não é um erro de compilação, ele não verifica isso, porque na sintaxe da linguagem não se entende isso como um erro de compilação, a obrigação de inicialização das variáveis de instância. Então, ele simplesmente vai inicializar aquilo conforme as regras da inicialização daquele tipo declarado. No caso do tipo int aqui, inicializa-se com valor lixo, com valor qualquer que esteja reservado para aquele espaço de memória para guardar um inteiro. Então veja, com esses valores lixo de altura e largura para os dois objetos, é calculado o produto deles. E por isso a gente tem esses resultados imprevisíveis aqui, como vocês podem ver. Então, reparem que isso é uma questão sensível, que claro, eu consigo contornar, digamos assim, quando eu definir aqui
esse outro método setValues e eu tomo o cuidado de primeiro invocar esse método de setup, de configuração dos valores dos atributos antes de sair usando outros métodos que façam operações em cima desses atributos, mas repare que isso fica muito, né, na mão do desenvolvedor, na mão do programador. Por qualquer descuido que ele esqueça de realizar essa invocação aqui antes, você vai cair nesse cenário que a gente acabou de executar. É aí que entra o papel dos construtores de classes, e é o que a gente vai passar a discutir a partir do nosso próximo vídeo. Então, vamos a ele e ficamos por aqui nesse vídeo. Até mais!